Continuação da leitura do livro da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, página 36, artigo 2º, definições. Para os propósitos da presente Convenção, comunicação abrange as línguas, a visualização de textos, o braille, a comunicação tátil, os caracteres ampliados, os dispositivos de multimídia acessível, assim como a linguagem simples, escrita e oral, os sistemas auditivos e os meios de voz digitalizada e os modos, meios e formatos aumentativos e alternativos de comunicação, inclusive a tecnologia da informação e comunicação acessíveis. Língua abrange as línguas faladas e de sinais e outras formas de comunicação não faladas. Discriminação por motivo de deficiência significa qualquer diferenciação, exclusão ou restrição baseada em deficiência, com o propósito ou efeito de impedir ou impossibilitar o reconhecimento, o desfrute ou o exercício em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais nos âmbitos político, econômico, social, cultural, civil ou qualquer outro. Abrange todas as formas de discriminação, inclusive a recusa de adaptação razoável. Adaptação razoável significa as modificações e os ajustes necessários e adequados que não acarretem ônus desproporcional ou indevido, quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que as pessoas com deficiência possam gozar ou exercer, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, todos os direitos humanos e liberdades fundamentais. Desenho universal significa a concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados na maior medida possível por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou projeto específico. O desenho universal não excluirá as ajudas técnicas para grupos específicos de pessoas com deficiência, quando necessárias. Débora Diniz e Lívia Barbosa. Não há ser humano típico. Existimos na diversidade. Um falso truísmo sobre o mundo individualizado e repleto de fronteiras, mas não é em relação a essa diversidade que a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência propõe definições sobre a pessoa com deficiência. Parece curioso um documento transnacional partir de verbetes sobre quem somos para daí avançar em direitos e proteções. É exatamente isso que faz o artigo. O artigo 2. Artigo 2º. Definições, tema de nosso comentário. O artigo é um texto sobre o silêncio de 4 atos: comunicação, discriminação, adaptação razoável e desenho universal. Entre os atos, há um coro único. Não há um ser humano típico. Os impedimentos são variações do corpo, esse espaço que habitamos para existir. Comunicação e língua se confundem no documento da ONU. São formas e mecanismos de transmitir, aprender e conectar pessoas. Aprender pelo texto escrito não é o mesmo que ler. Por isso, os ledores de computador ou o passeio tátil pelos pontos do braille permitem que os cegos aprendam, como Machado de Assis ou Clarice Lispector. Comunicação é o conceito-chave para permitir que as pessoas aprendam com o já dito ou já escrito. Não é sempre pela escuta padrão ou pela leitura ocular. As línguas são várias, não apenas pelo seu léxico ou estrutura, mas pelas modalidades que as pessoas escolhem para se expressar, oral ou espaço visual. Surdos manualistas preferem os sinais. Surdos implantados
ensaiam as mãos e os sons. Cegos podem ser bilíngues, brailistas ou ouvidores, seja dos cassetes do passado, seja das novas tecnologias de informação. O desafio não é apenas reconhecer essas diferentes maneiras de lançar-se no mundo pela linguagem. O que o documento provoca são novas formas de reconhecimento, pela existência dos sinais nas letras alargadas ou nos dedos sensíveis. Se há uma expectativa didática no artigo 2º, ao explicitar as modalidades de comunicação, há principalmente uma ambição política. Sim, há formas, no plural, de comunicar-se, todas igualmente legítimas, mas não são os equipamentos do Estado quem protege as necessidades básicas. É preciso urgentemente preparar-se para esse reconhecimento, pois uma criança espera para entrar na escola, no ônibus ou no hospital. É assim que a escola pública deve estar equipada para crianças cegas, que usam os dedos, para os adolescentes surdos, que são manualistas, para os estudantes universitários, que veem nos livros letras tão miúdas quanto formigas passeando no papel. E reconhecimento não é apenas um gesto ético de políticas de igualdade. É um passo político de prioridades orçamentárias para as políticas públicas. Fraser, 1997. Mas é exatamente o léxico que nos escapa quando nos aproximamos do segundo conceito, da seção Definições: discriminação por motivo de deficiência. Diniz, 2013. Diniz Barbosa, 2010. Temos um nome para quando a objeção ao corpo atinge as cores ou os sexos das pessoas: racismo ou sexismo. O léxico da língua portuguesa aqui não é apenas um traidor, é um sinal do silêncio. Não sabemos como descrever a discriminação sofrida pelas pessoas com deficiência, por isso recorremos a um termo composto: discriminação por motivo de deficiência. Imaginem usarmos algo parecido para o racismo: discriminação sofrida por motivo de cor de pele. Seria um anacronismo, semelhante às fragilidades linguísticas do passado em que falávamos pessoas de cor, entre tantos outros desqualificadores da existência marginal ao tipo humano ideal. A ausência de um conceito eficaz, alguns propõem capacitismo, e o léxico precisa mesmo ser provocado. Melo, 2012. Não pode nos emudecer diante do que é substancialmente dito no documento. Qualquer diferenciação, exclusão ou restrição baseada em deficiência, com o propósito ou efeito de impedir ou impossibilitar o reconhecimento. O corpo com impedimentos não é razão suficiente para justificar a exclusão de uma criança da escola. A discriminação não é um dado da natureza, não está na essência de nenhum corpo, mas no olhar do outro, que o desqualifica como um ser abjeto. Essa é a essência da discriminação, uma recusa pela igualdade de existência àqueles que escapam a um padrão ideal do humano. Como o tipo ideal é fictício, uma construção moral com diferentes matrizes entre grupos e encontros sociais, ele ora se transmuda da sexualidade hegemônica, ora na cor dominante. A diferença entre a discriminação sofrida pelo corpo, com impedimentos de outras formas de discriminação, como o racismo, e a solidão enfrentada pela pessoa com deficiência. Diniz, 2007. Não raro, uma criança surda nasce em uma família de ouvintes. Não raro, uma criança cega passa anos de sua infância sem conhecer outra igual a ela. A solidão agrava-se pelo discurso hegemônico da tragédia pessoal, pelos impedimentos. Seria uma existência miserável. Aquela vivida em um corpo com impedimentos falsamente pressupõe o senso comum. Diniz, 2013. Não nos cabe um julgamento sobre quais formas de habitar corpos são melhores que outras. O que importa
para políticas distributivas igualitaristas é que há existências no plural. Qualquer forma de discriminação com o objetivo de impedir a igual participação é eticamente injusta. A demanda pela igualdade, inevitavelmente, leva ao debate político e a um argumento autoritário para políticas distributivas. Mas o que seria o justo para cada um e para a coletividade? O documento se refere a adaptações razoáveis. Cada razoável percorre um marco de debates políticos liberais sobre o limite do justo. Rawls, 2002, mas pode também ser entendido em um sentido simples, não como adjetivo de qual adaptação seria possível aos cofres públicos, e sim um substantivo ético na vida coletiva. Razoável é tudo aquilo que protege as necessidades básicas individuais. O limite não é o orçamento destinado à política de educação, mas o dever de manter uma criança com impedimentos na escola. E aqui partimos de um marco político constitucional anterior à Convenção sobre as pessoas com deficiência no Brasil. Os direitos sociais protegem necessidades básicas. Assim, saúde, educação e proteção social são marcos fundamentais. O razoável não é, portanto, um julgamento do quanto deve ser destinado às políticas de deficiência. Trata-se de um estatuto que, uma vez acordadas, quais as necessidades devem ser protegidas? Razoável é o dever de Estado de cumpri-las. O ato final da sessão, definições, é o desenho universal, é o apelo ao universalismo do pensamento humano para as crianças de bem-estar, mobilidade, conforto ou simplesmente consumo. O tipo ideal, homem branco, burguês, independente, também envelhecerá, experimentará impedimentos em seu corpo, antes um representante da norma. O futuro compartilhado de impedimentos em todos os corpos não deve ser uma sombra perversa ao reconhecimento do desenho universal, como uma necessidade de justiça, mas talvez um recurso didático para o reconhecimento. Um dos principais desafios das políticas de justiça é a incapacidade de imaginar-se no lugar do outro corpo, que não é meu, que não é o meu, ou dos próximos a mim. É preciso treinar a sensibilidade nos homens para que entendam as particularidades da gravidez e da maternidade. Assim, ocorre no campo da deficiência. É preciso provocar a imaginação, que se crê normal e perfeita, sobre os corpos fora da norma. Assim, uma rampa é um ajuste razoável, não apenas para os cadeirantes, mas também para idosos, pessoas com marcha reduzida ou mulheres grávidas. Ou simplesmente para os usuários de outros meios de transporte, como patins, skates ou bicicletas. Esses são os 4 atos do novo teatro social que teremos que representar para a igualdade entre as pessoas com ou sem impedimentos. Não há justiça sem políticas distributivas e medidas igualitaristas. Por isso, precisamos enfrentar a discriminação pela mudança da linguagem, reconhecer o razoável como um gesto básico de proteção para todos e, por fim, assumir que o verdadeiro universalismo não segrega alguns como fora do tipo ideal. A verdade é que nenhum de nós representa o ideal da perfeição da norma. Todos sobrevivemos porque fomos cuidados, porque nossas relações de interdependência, de alguma forma funcionaram. Mas o justo não se contenta com o mínimo. É preciso um razoável para a igualdade e a vida boa. É assim que as políticas sociais brasileiras se veem agora, diante do desafio de traçar o roteiro do justo para as políticas de deficiência após a assinatura da Convenção. Referências: Débora Diniz, O que é Deficiência? São Paulo Brasiliense, 2007. Débora Diniz, Deficiência e Políticas Sociais
Entrevista com Colin Barnes, Ser Social, volume 15, número 32, páginas de 237 a 251, 2013. Débora Diniz e Lívia Barbosa, Pessoas com Deficiência e Direitos Humanos no Brasil, em Gustavo Venturini, editor. Direitos Humanos, Percepções da Opinião Pública, Análise de Pesquisa Nacional, Brasília, Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República, 2010, páginas de 201 a 218. Nancy Fraser, Justice Interruptus, Critical Reflections on the Post-Socialist Condition, Justiça Interrupção da Justiça, Reflexões Críticas e Pós-Socialistas nas Condições Pós-Socialistas, Nova York, Routledge, 1997. Anaí Guedes de Mello, Gênero, Deficiência e Capacitismo, uma análise antropológica das violências contra as mulheres com deficiência, a partir das relações de cuidado, trabalho apresentado nas jornadas NIGS, Belo Horizonte, 2012. John Rawls, Uma Teoria da Justiça, São Paulo, Martins Fonte, 2002. Eu termino por aqui. No próximo vídeo eu vou estar lendo o artigo 3º, na página 41.